Agora a gente vai direto para Brasília. A Túlia Manso está com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Última vez que eu vi os dois, inclusive, foi em Belém, na COP30. Bem-vindos por aqui. Oi, Túlio, boa tarde para você também. Oi, Paulinha, boa tarde a você, boa tarde à ministra. Gentileza de nos receber aqui no gabinete dela no Ministério do Planejamento nessa tarde para bater um papo, falar sobre os últimos acontecimentos políticos. Então vamos começar falando sobre uma conquista para o governo, né, que foi a sanção ontem do imposto de renda zerado para quem ganha até 5 mil, uma batalha que a senhora encampou também, participou da articulação e tudo mais. Algumas ausências foram sentidas, né? Hugo Mota, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado. A senhora também não estava, mas é por outro motivo, né? A senhora pode explicar como quiser. Mas o que eu queria saber é se a senhora acha que essa crise momentânea é só mais uma que vai passar, ou a senhora percebe que tem algum elemento diferente dessa vez, por envolver STF, por envolver também rompimento do lado da Câmara com o líder do PT? Queria a sua análise sobre isso. Perfeito. Bom, boa tarde, Túlio, boa tarde, Paula, todos que estão nos acompanhando aí pelo grupo Band, né, de comunicação. Prazer muito grande, vocês que sempre nos recebem com tanto carinho e fazem um jornalismo tão sério, provocativo, firmes, mas muito honestos. Isso é muito importante. Primeiro dizer, da primeira parte da sua pergunta, que assim, eu falo até com emoção sobre a isenção do imposto de renda. Então, eu só não pude estar presente porque foi assim um fato absolutamente alheio à minha vontade. Estava voltando na madrugada do Suriname, um país que é vizinho nosso aqui na América do Sul, 50 anos de independência do país, primeira mulher presidente da República, e nós fomos lá representar o Brasil e estreitar as relações, os acordos comerciais, balança comercial, e depois estava aqui fechando o decreto que sai amanhã, né, do relatório bimestral, fazendo conta, então não tive como sair, mas fiquei com o YouTube ligado, porque a emoção é muito grande. Eu posso dizer assim de forma muito simples e resumida, acho que o maior programa social, entrega do presidente Lula para a população mais pobre, para os trabalhadores, é sem dúvida nenhuma o aumento do salário mínimo acima da inflação. E para a classe média, de todos os mandatos do presidente Lula, a maior entrega, o maior presente, né, o maior ganho é sem dúvida nenhuma a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e essa diferença a menor para quem ganha até R$ 7.350. Isso não só por justiça tributária, né? Porque a classe média ela carrega também o Brasil nas costas, junto com os empresários, junto com todos os setores do agronegócio, da agricultura familiar. Mas é sempre uma população, uma classe sempre prejudicada, Túlio. Por quê? Os maiores, classe A, né, os ricos e super ricos, não precisam tanto de políticas públicas, embora tenham os maiores renúncias fiscais e gastos tributários. E a população mais simples, por dever nosso, tem que estar sempre no orçamento com políticas públicas, escola gratuita, saúde pública, enfim, Bolsa Família, casas populares. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande. E saber que isso vai ser devolvido. A classe média está ganhando e vai doar, porque ela vai jogar tudo no mercado, ela vai jogar tudo na economia brasileira. Então, a economia brasileira vai crescer o ano que vem, vai gerar mais emprego, mais renda, o comércio vai vender, prestadores de serviços, é a economia girando nessa distribuição. É quase como um 14º salário para quem ganha até 5 mil reais. Então, enfim, né, não me deixa falar muito sobre esse assunto, porque eu não vou parar, porque assim, é mesmo um motivo de muita emoção. E outra, Túlio, eu sou ministra do Orçamento, então o meu papel é fazer conta, né? A gente sabe o impacto disso no crescimento do PIB, ainda o IPEA está fazendo esse estudo, mas a gente já tem um estudo do IPEA, que vai ficar público já, a respeito do quanto cada setor vai ganhar, né? Cada trabalhador, né, vai ganhar dentro disso e, com isso, como vai movimentar a economia. A senhora justificou a sua ausência, né? Não estava lá porque não pôde. Agora, tem gente que poderia estar e não esteve. Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Como a senhora está vendo esse momento de crise entre o Poder Legislativo e o Palácio do Planalto? É passageira ou vai dar mais trabalho para resolver dessa vez? Essa DR é temporária. É DR, né? Toda DR demanda o quê?
paciência, diálogo, saber ouvir de ambos os lados. Acho que a hora que serenar um pouco, acalmar, né? Não sei qual é a razão principal. Nesse ponto, só mesmo os presidentes da Câmara e do Senado, o próprio presidente da República, que poderiam estar dizendo, mas eu conheço suficientemente os dois, tanto o presidente da Câmara, como especialmente o presidente do Senado. Fui colega dele 8 anos. Eu sei que, às vezes, ele tem algum rompante, mas ele é equilibrado, ele sabe ouvir, ele é democrata, ele sabe dialogar. Né? E não vai prejudicar o país por conta de qualquer questionamento. Eu acho que o maior problema que nós temos hoje, né, talvez seja a maior dificuldade na relação Poder Executivo com o Congresso Nacional, é que o mandato do presidente Lula, que é o terceiro, é o mandato mais difícil na relação, porque é o mandato onde ele tem a maior quantidade de oposição. E teve um fator, e nós não podemos esquecer, que é o fator político de uma polarização, que ainda não acabou, está diminuindo, e um processo eleitoral, que foi um processo eleitoral com uma votação, né, muito apertada, e as questões políticas, elas de alguma forma acabam contaminando a própria agenda econômica e a pauta social, a pauta econômica, a pauta importante para o Brasil. Então, você imagina, né, o presidente da Câmara, que foi eleito pela oposição e pela situação, tendo que colocar em votação projetos de interesse da oposição, projetos de interesse do governo, num Congresso dividido. Não é uma tarefa fácil. Então, a gente compreende, acho que através do diálogo, e o presidente sabe negociar, dialogar, ambas as partes vão chegar no consenso. Mas o principal, são dois parceiros que nós temos, que eu digo que são parceiros do Brasil. Então, assim, não vão... sei que teve uma pauta bomba, você pode até me perguntar, mas esse assunto eu conheço também o Congresso Nacional, tinha passado quase que por unanimidade, eu acho, na Câmara, não tinha como o Davi segurar por mais tempo, então ele colocar também, esse gesto dele só aproveitou o útil ao agradável, porque é o seguinte, imagina ele segurar uma pauta dessa grandeza, agora volta para a Câmara, nós vamos discutir depois a legalidade, a constitucionalidade realmente desse processo. Eu quero perguntar sobre isso sim, mas antes eu vou jogar lá para a Paula, nossa apresentadora em São Paulo, quer fazer uma pergunta para a senhora também, ministra. Então eu vou deixar essa da pauta bomba aí, da aposentadoria integral para agentes da saúde com você, tá? Já que ela deixou a bolinha quicando aqui, Túlio. Mas, ministra, eu queria saber a respeito de LDO. Como é que anda? Porque a gente tem falado muito sobre o orçamento do ano que vem. Lembro que quando a gente estava juntas lá na COP também entrevistei a senhora, perguntei sobre isso. Como é que está a articulação? Porque a desse ano, né, quando a gente ficou sabendo do orçamento desse ano, foi esse ano mesmo. E isso atrapalha, obviamente, os planos ali do governo federal. Ainda mais o ano que vem, que é um ano mais enxuto, a gente está falando de um ano eleitoral. Como é que está essa questão, essa articulação? Dá tempo, ainda esse ano, a gente estava fazendo as contas, são poucas semanas antes do recesso de ir o orçamento para votação. Como é que vocês estão se preparando, ministra, com esse assunto? Ótimo, Paula. Dá tempo e há interesse do Congresso Nacional em votar. Nós mantemos diálogo constante com os relatores da LDO e LOA, né? E eles, assim, são parceiros do processo, entendem a importância, até porque o ano que vem é um ano eleitoral. Então, até para o próprio Congresso Nacional, não votar a LOA agora traz dificuldades, inclusive em antecipação de emendas parlamentares. Mas, independente disso, né? A LDO é a lei que dá as diretrizes para a gente conduzir o país. Ninguém vai deixar de votar até o final do ano. Então, tudo mais constante, eu estou falando por agora, porque política é isso, é dinâmica, né? 24 horas é muito tempo, mas tudo mais constante. Há prazo, sim, o calendário está apertado, mas está dentro do calendário apertado do que eles propuseram. Nós temos condições de votar e o presidente sancionar a LDO e a LOA ainda esse ano. Pautas bombas, então. Tem um levantamento da XP que diz que essas pautas bomba que estão aí no radar, algumas já foram, outras estão indo, pode dar um prejuízo aos cofres públicos de 100 bi em 2 anos. A senhora deve ter visto esse levantamento. E a gente está falando da aposentadorias para agentes de saúde, que foi aprovado no Senado, que a senhora citou agora há pouco. Ainda tem um possível aumento do teto do MEI, ampliação dos critérios do BPC, insalubridade para professores. Tem o veto do presidente que caiu sobre o Propag, né? O programa de pleno pagamento de dívidas, caiu agora há pouco. E aí, o que fazer? Como fechar essas contas? É possível ou será que vai ser necessário
a judicialização, já que estão dizendo que vai ter que gastar mais, mas não estão apontando de onde vai sair? Bom, Túlio, durante 8 anos no Senado Federal, grande parte dessa pauta eu vi tramitar e não ser discutida ou aprovada. Então, a XP fez um trabalho importante, todo ano alguma das agências faz isso, como um cenário assim, olha, está lá. Isso não significa que vai ser votado. A maioria sequer vai para a comissão, é votada em comissão. Dessas pautas, eu acho que nenhuma avança esse ano, né? De novo, tudo mais constante, salvo a dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, porque foi aprovado na Câmara, o Senado aprovou com modificação e agora voltou para a Câmara. Vamos aguardar ver o que a Câmara vai discutir, né? E a partir daí vamos analisar a legalidade, a constitucionalidade para ver as medidas. O Senado não disse de onde saiu o dinheiro, certo? Não. A princípio, até onde eu saiba, não. Então, isso faz com que a gente discuta como pagar essa conta. Nós vamos tirar de onde? Também, se eles quiserem, nós achamos alternativas tirando, né, de alguma outra medida a ser discutida, votada pelo Congresso Nacional. Tem que ser votado. Então, esse assunto vamos deixar, por enquanto, aguardar o posicionamento da Câmara para olhar o texto final e, a partir daí, ver. Bom, se tem um custo de 5 a 10 bi por ano, o ano que vem, qual é um projeto de lei que poderia ir para o Congresso Nacional sem aumentar a carga tributária, porque ninguém aguenta pagar mais imposto no Brasil, mas ou de corte de gastos, alguma revisão para poder compensar. Ou se há alguma inconstitucionalidade, aí teria que acionar o Supremo Tribunal Federal. Mas você me permite, com base nisso, e aproveitando, né, toda aí o espaço dos veículos de comunicação, da Band, de dizer da importância da gente dividir um pouco a responsabilidade com o Congresso Nacional e com o Poder Judiciário sobre o outro lado da moeda. Né? Por enquanto, o que a gente procurou fazer foi justiça tributária. Primeiro ano, recompusemos todas as políticas públicas que nós entendíamos importantes, farmácia popular, que é o básico, né? Até fralda geriátrica para as pessoas idosas a gente consegue fornecer hoje, né? Contraceptivo para as nossas meninas, enfim, né? Absorvente. Então, nós precisamos recriar de novo o Minha Casa Minha Vida. As pessoas precisam morar, elas precisam ter um teto para onde colocar seus filhos. Então, o primeiro ano foi de recomposição, né, das políticas públicas. No segundo ano, né, nós fizemos recomposição pelo lado da receita, mas para garantir justiça tributária. Esse imposto de renda mesmo que a gente comentou, né, nós vamos beneficiar 15 milhões de pessoas e vamos cobrar apenas de 140 mil super ricos que não pagam 10%. Porque quem paga já até 2% não vai pagar nada. E para ter uma ideia, porque eu sei que tem muitos professores, muitos jornalistas acompanhando, a média de pagamento de imposto de um professor do ensino médio, de um jornalista, né, de um policial militar, é de quase 10%. É 9%, 10%. Você tinha super ricos no Brasil que não pagavam nem isso, pagavam em média 2,5%. Então, o segundo ano foi um ano de recomposição de receitas, buscando justiça tributária, até para diminuir a carga tributária dos menores. E no ano passado, né, quer dizer, esse ano com o ano que vem, a gente forçou muito a questão da revisão de gastos. Só que a revisão de gastos que a gente apresentou para o Congresso Nacional, nem toda foi aprovada. E é da democracia, é assim que funciona. Algumas foram alteradas, a gente tinha uma percepção que a gente tinha um pacote que daria mais ou menos 70 bi de economia por ano e que estão lá ainda para serem analisados. E muitos foram. Né? Da reforma tributária, que foi um projeto praticamente abraçado pelo Congresso Nacional, outras medidas foram aprovadas. Mas algumas foram desidratando essa revisão. Mas há algo que particularmente me incomoda diante da injustiça e da desigualdade. Acho que a gente tem que enfrentar pelo menos 3 grandes temas. Né? Um deles é a questão de fazer com que as fintechs e as bets paguem mais impostos no Brasil. Bet é um problema seríssimo, está atingindo as famílias brasileiras, doenças mentais, a gente não pode nem ficar citando essa palavra, mas assim, é importante só para colocar no radar na questão de suicídio, que nós não podemos nem relatar os casos. Então, esse recurso de Bet tem que ir, por exemplo, para combate à violência. A gente está discutindo a questão da segurança pública, para ir para a saúde, para cuidar da saúde física e mental dessas pessoas que jogam, e a mesma coisa em relação às fintechs. O outro, a gente ter a coragem de enfrentar a PEC dos super salários. Não é possível, no Brasil, em que as pessoas não ganham sequer R$2.000 de salário mínimo, nós termos, né, dentro desses super salários, penduricários que são pagos, alguns são importantes, ninguém discute, mas a gente precisa equilibrar isso.
Nós somos aí, saiu uma notícia que eu acho que foram vocês que deram, né, que o Brasil é o país no mundo que mais paga super salários. E aí a gente sabe que teve lobby, está parado no Congresso Nacional. Acho que o ano que vem é um bom ano para a gente poder tentar avançar nessa questão. E o terceiro e por último, esse eu sei que é um projeto do coração do Hugo, foi ideia dele. Não é o ideal, mas é um bom ponto de partida, é o possível, então eu parabenizo porque é o possível, é você fazer o corte de gastos tributários, que são as renúncias fiscais que a gente faz para muitas empresas que nem mais precisam. Então a gente faz um corte linear só aquelas renúncias que são infraconstitucionais, porque ninguém vai mexer, por exemplo, em imunidade tributária, ninguém vai tributar, por exemplo, livros, não é nada disso. Você corta 10%, você faz ali com isso uma economia de dinheiro para políticas públicas de 20 bilhões por ano. Lembrando que a renúncia que a gente faz para o setor produtivo hoje, ela passa de 600 bilhões, a maioria necessária, né? Mas muitas delas já não têm mais o interesse público, então a gente pode e deve mexer. Acho que esses 3 pontos seriam três grandes entregas o ano que vem que a gente poderia entregar para o Brasil. Esse terceiro item, inclusive, ministra, estava na conversa que a ministra Gleisi Hoffmann teve ontem à noite com o Hugo Motta, na residência oficial. Ela foi levar a bandeirinha branca da paz, eles conversaram sobre isso também. Tá vendo? Estou sabendo por você, tá vendo? Eu sei desses bastidores pela imprensa. Já vou levar para a Paula Valdez fazer mais uma pergunta, mas a senhora falou dos super salários e dos penduricalhos. E sempre todo mundo pergunta para a gente, e cortar na carne? Quando vai cortar na carne, né? Que é isso, né? Tirar ali dos privilégios. Onde que esbarra essa discussão? Onde que ela para? É o lobby do judiciário, que é muito forte? As pensões dos militares? Onde que essa discussão não avança? Você já respondeu por mim, eu posso só confirmar. Por exemplo, eu não citei, né? E acho que a gente tem que falar com muita tranquilidade. Eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas. Você é a última a fazer qualquer crítica. Aliás, diga-se de passagem, parabéns a 2 dos comandantes das Forças Armadas que defenderam a democracia no momento que nós mais precisamos. Nós não estaríamos aqui se não fosse o comandante do Exército, né? Dizer claramente para o ex-presidente da República, não avance com isso, porque, enfim, indiretamente, né, querendo dizer, isso é caso de voz de prisão, isso não existe. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, mas números são números. Eu trabalho com números e nós temos por obrigação constitucional, não é só porque é o certo e é o certo, né? Hoje a gente fala muito do servidor público, então a gente não pode ter tratamento diferenciado. Eu sei que tempo de serviço tem que ser diferenciado para os militares, eu sei que eles precisam de algumas coisas porque eles exercem uma atividade que não é simples, segurança, a soberania nacional, a defesa do país e tudo mais. Mas a gente tem algumas injustiças que podem ser... que nós podemos avançar numa reforma da Previdência dos militares ao longo do tempo, sem prejudicar ninguém. O problema é que isso também não avança. A gente está chegando no momento em que esse debate saudável, tranquilo, sem criar nenhum atrito da noite para o dia, né? Garantindo, especialmente para quem está entrando agora, que venha num regime diferenciado, isso tudo tem que ser avançar. Esse seria um quarto, né? Mas você tem razão. Você tem lobby, toda vez que... É muito fácil dar, né? Dar direitos, dar privilégios, dar renúncia fiscal, mesmo a desoneração da folha, que acabou, nós temos que agradecer o Congresso Nacional por isso que avançou, mas avançou numa escala muito mais lenta do que a gente tinha proposto pelo Congresso Nacional. Mas está certo. Acho que, mas pelo menos a gente avançou. Então, a gente pode pegar esse modelo da desoneração da folha, que a gente deu um prazo mais longo para as empresas, e fazer a mesma coisa em relação aos demais. O que a gente não pode é ter a menor tributação de BET praticamente do mundo, fintech não ser tributada como bancos, que a gente não pode não ter a coragem de discutir super salários, ainda que de forma escalonada, levando um tempo para resolver essa questão, e da mesma forma, e aí você que citou, eu agradeço a lembrança, em relação à reforma da Previdência dos militares. Paula Valdez.
Eu lembrei na hora dos penduricalhos, que a gente falou muito sobre isso, até mesmo gravatas dos ministros do STF que estão inclusas ali, né, Tullia Manso? A gente falou muito sobre isso. É difícil mexer com todos esses. Ministra, vou dividir a minha pergunta aqui em duas etapas. Uma, eu sei que a senhora fala, né, mexa com dinheiro, eu mexo com dinheiro. E a senhora já chegou a dizer, olha, dificilmente alcançaremos o déficit zero em 2025. Queria que a senhora explicasse o porquê, quais as maiores dificuldades e também olhando, visionando ali o ano que vem. A gente sabe que as pautas do governo, elas são pautas muito sociais e às vezes não tem muita arrecadação. Algumas dessas arrecadações no plano aí de projetos, a senhora já falou um pouquinho, mas as dificuldades do porquê não se conseguir chegar ao déficit zero nesse ano. E o que fazer com isso? Quais as consequências disso, ministra? Aí depois, no finalzinho da entrevista, quando o Túlio me passar, eu faço uma de futuro mesmo. Vou deixar essa, por enquanto, a dos números, ministra. Perfeito, Paula. Eu respondo com, assim, é tão simples, assim, no sentido, porque são tão poucos os pontos que pegaram em relação ao não cumprimento da meta. Foi a surpresa negativa de um crescimento acima do que estávamos prevendo, das despesas com a Previdência, leia-se aposentadoria, mas especialmente BPC. Então, a gente chegou à conclusão seguinte, o problema, a gente previu corretamente o envelhecimento da população. Isso estava na conta, a gente colocou corretamente, quando eu digo a gente, o Ministério da Previdência, em relação ao seguinte, olha, a conta esse ano vai ser alta porque a população está envelhecendo. Isso até não nos surpreendeu, veio mais ou menos na linha do previsto. A surpresa foi a quantidade de pessoas que entraram e conseguiram, seja na Justiça, e muito foi pela Justiça, seja mesmo pela porta da Previdência, em relação ao BPC, e não é o BPC idade. De novo, o que me espanta é assim, é como se a população estivesse ficando muito mais doente do que nos outros anos. Né? O espectro autista, a gente sabe que está crescendo no Brasil, ninguém vai deixar de pagar por isso, mas a questão é, será que aquela pessoa realmente faz parte? Quer dizer, esse laudo está correto, essa perícia é um documento verdadeiro, não é? Isso tudo é muito difícil de apurar, é uma situação muito delicada, mas o que a gente não pode é deixar essa porta que está aberta, nós estamos abertos para receber todas as demandas e pagar para quem tem direito ao BPC doença, seja por uma doença mental, seja... Né, porque é espectro autista, que é o que mais cresceu, quem tem direito tem que receber. Agora, a gente sabe que tem lobbies e tem esquemas de escritórios de advocatício que ficam, às vezes, na porta da Previdência, pegando, falando, não, eu vou conseguir e tal, e não consegue, às vezes, na Previdência, consegue na Justiça. A gente mandou, ano passado, um projeto, o reajuste de gastos, para prever regras mais claras do BPC, porque eu não estou falando assim de 100 milhões de reais, eu não estou falando nem de 1 bi, estou falando de 2 dígitos. Então, quando a gente fala de 20 bi de impacto maior do que o previsto, no caso desses casos que eu estou mencionando, entre outros, eu estou falando do que eu precisava para zerar a meta. Então, isso nos surpreendeu como seguro-defeso. Tinha cidade que tinha mais pescador do que habitante. Então, aí você fala assim, mas como assim? Por que não? É porque o filtro é feito pelos municípios. O cadastro, ele é municipal. Então, a gente tem municípios, a maioria está tudo certo, mas alguns a gente não sabe o que está acontecendo e está ali entrando. Então, combater isso é a grande objetivo. A gente já começou no passado, a gente já tirou 1 milhão de pessoas que estavam no Bolsa Família e que não tinham mais direito. A gente tirou esse 1 milhão de pessoas, não é fácil, isso é dolorido, mas a gente tinha que fazer porque essas pessoas não tinham direito de receber Bolsa Família. Mas a gente foi surpreendido pelo BPC e a gente foi surpreendido pela Previdência muito pequeno. E o último, não temos como negar, vocês já noticiaram, né? 3 bi do nada surgiu de déficit do Correios. Os Correios vinham desde 2022, por conta da crise da pandemia, em 2022 ele começou a dar prejuízo. Houve, obviamente, uma mudança de consumo da população brasileira, que começou a comprar muito por aplicativo, e uma inundação de outras empresas, e é saudável a concorrência, nós pagamos menos quando tem concorrência, nós temos pelo menos 10 empresas que fazem o mesmo trabalho do Correio, só que não ficam com a carne de pescoço. Só ficam com filé mignon, ou seja, compra por aplicativos, e-commerce e etc. A parte de cartas, de cartões postais, ela é dos Correios, só que a parte que não dá lucro. Né? Então, por conta disso,
Os Correios deram um prejuízo, enquanto estatal, de mais de 3 bi, do que já estava dando de prejuízo, e isso absorveu também. Nesse aspecto, já adianto para dizer assim, que o presidente foi muito firme, quer um plano de reestruturação robusto para os Correios, não vai aceitar menos que isso, para que, através de planos de demissão voluntária, colocar tecnologia, inovação digital, inteligência artificial para coordenar esse sistema e ser um sistema mais competitivo, nós possamos resolver o ano que vem esse problema do déficit dos Correios. Ministra, encaminhando aqui para o fim, a senhora, antes de ser ministra, foi senadora por 8 anos. Eu queria a sua análise sobre a situação de Jorge Messias, com o Davi Alcolumbre, que a senhora conhece muito bem, articulando para que ele não seja aprovado pelos seus pares, né, no Senado Federal. Qual análise a senhora faz desse cenário? A senhora acha que Jorge Messias ele vai acabar passando? A tendência é que, de fato, ele passe, nem que seja apertado na votação no Senado? Bom, primeiro eu quero dizer que aprendi a conhecer Jorge Messias nesses 3 anos. Indiscutivelmente um profissional de ilibada reputação e notório saber jurídico. Eu sou advogada, então, eu conversava e converso com ele constantemente sobre as demandas aqui, sempre sabendo, na ponta da língua, pautado, bem pautado, e, a gente percebe quando alguém está ou não preparado. Então, ele está absolutamente preparado. A sabatina dele, nesse aspecto, ele não vai deixar passar nada. E o Alcolumbre ali? Mas o Senado é assim. Eu me lembro das outras vezes também, né? Eu peguei desde Fachin, que diziam não vai passar, porque ele era visto como um bicho-papão. Desculpe, presidente Fachin, eu estou falando Fachin como se fosse alguém próximo, enfim, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF. E eu me lembro disso. Não vai passar, não sei o quê. Ele circulou, teve no meu gabinete, no gabinete, inclusive, das ministras, inclusive das senadoras, com a esposa, e conversou com uma pessoa dócil, altamente capacitada, equilibrada. Eu mesmo falei, gente, não é nada disso, eu vou votar nele, porque não é nada disso que estão falando, né? Então, e passou. Então, é natural, né? Nós temos um Senado também muito dividido, né? Metade a oposição, metade a situação, um pouco mais, um pouco menos, mas na hora que conversar. É que nesse caso específico, havia um pré-candidato, vamos dizer assim, do coração do Senado, porque é colega nosso, foi presidente do Senado, então isso deve ter causado um pouquinho mais de ruído, né? Mas, de novo, na hora que houver as conversas e verem a capacidade de Jorge Messias, né? E o equilíbrio, eu acho que é uma pessoa muito equilibrada, que é isso que o Brasil precisa também, com capacidade de ouvir. Eu acho que sim, que independente do resultado, a tendência é ele passar lá no Senado Federal. Pelo menos é a minha torcida, que eu puder fazer também junto aos colegas, eu estarei pronta para dar meu testemunho a favor dele. Paulinha, a derradeira pergunta para a ministra Simone Tebet responder rapidinho aqui, a gente conclui a entrevista. Rapidíssimo, então, ministra. Nas últimas eleições presidenciais, a senhora foi uma figura muito importante e uma alternativa muito importante. Foi tão importante que foi levada para a campanha do presidente Lula e está hoje no governo. Para o ano que vem, eleição, algum plano seu político ou continua dentro do governo, ministra? Só vou pedir para ser uma resposta rapidinha que a gente tem que entregar aqui para a rádio. Ô, Paula, eu não consigo ter um pé em cada barco. Quando eu mergulho de cabeça. Eu fui para o segundo turno, não por conta do presidente Lula, mas porque eu era radicalmente contra a reeleição do ex-presidente. Hoje, conhecendo tanto dentro do governo, vendo tanto que nós avançamos, né, nas áreas de diminuição da desigualdade social, bandeira que é do meu coração, na área de educação, de investimentos públicos e tudo mais, hoje eu estou não apesar, eu estou por quê? Eu estou em nome de um projeto. Então, eu vou estar no palanque do presidente Lula, independentemente e por fidelidade, independentemente de onde estiver o meu partido. E sei que meu partido vai compreender. Sou ou não candidata ao Senado, a depender de uma posição, de uma conversa que terei com o presidente da República, que vai acontecer até final de janeiro, mais tardar a primeira semana de fevereiro. Por qual estado? O presidente pediu para que eu analisasse a questão de São Paulo, só sem nenhum compromisso. Né? Eu falei para o presidente, primeiro vamos ver, né, se serei candidato. Se o senhor achar que eu tenho que ficar até 31 de dezembro de 2026, já estou com 20 e tantos anos, quase 30 anos de mandato,
Fico também se achar que é importante para o país. Num primeiro momento ele acha que eu teria que sair candidata, mas tudo pode mudar. Então vamos ver primeiro se eu vou ser candidata. Mas lembrando, né, meu estado é Mato Grosso do Sul, então assim, meu domicílio eleitoral é lá. Então vamos aguardar os acontecimentos. Eu jogo em qualquer posição, o que eu quero é ajudar o Brasil e ver... e eu poderia terminar da melhor forma, Paula. Vi uns dados do IPEA que me encheu de orgulho, né? Eu já sou velha o suficiente, eu já tenho idade suficiente, né, para ter vivido esse ano. Quando foi em 1995, nós tínhamos 25% de pessoas miseráveis no Brasil, que não faziam 3 refeições por dia. Hoje, graças a todos os governos que passaram, né, cada um com a sua contribuição, o Brasil hoje tem 5% de miseráveis. Ainda é muito, né? Mas nós saímos de 25% para 5% em 30 anos. O que significa que em mais 5 anos, 7, né? No máximo 8 anos, se Deus quiser, eu quero continuar na vida pública para ver esse dia, né? Ou pelo menos viva para ver esse dia, da gente dizer o seguinte: nenhuma criança dorme com fome no Brasil hoje. Obrigado pela entrevista, ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento. E eu volto com você, Paulinha. Valeu, Túlio. Valeu, ministra.